Graça e paz, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Davi Silas Versões. Esse é um canal que ele começou no ano de 2018, no mês de março, e nós começamos a postar vídeos de louvores, cantando, trazendo momentos assim que para mim foram muito importantes, marcantes. Só que ainda não tive a oportunidade de contar um pouquinho da minha história, de como tudo começou. Antes de prosseguirmos falando, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. E depois eu vou explicar o que eu quero explicar para vocês através dela. Eu vou ler em braille, assim que eu leio, a minha Bíblia. Minha folha dá uma massagem aqui, mas faz parte. Então vamos lá. Isaías 49, versículos 1. Nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção, todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe, quando o Senhor Deus me escolheu. Eu nem havia nascido, quando Ele me chamou pelo nome. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes, como uma espada afiada, e me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual a uma flecha pontuda, uma arma que ele guarda até o momento de ser usada. É assim como nós somos nas mãos de Deus. Nós somos como uma arma pontuda, que somos usados para o reino de Deus, para poder trazer a boa mensagem, seja através da palavra de Deus, ou através da palavra cantada, ou talvez também do seu testemunho, da sua vida, da sua história, da sua entrega para o reino de Deus, E tudo começou na minha vida, na minha infância. Eu sempre cantei no ministério infantil, na minha infância, sempre louvava a Deus. Só que eu tive um acidente na infância, eu fui atropelado por um carro. Como eu já contei em outro vídeo, eu consegui operar a vista depois desse acidente, recuperei 10% e fui enxergando até os 14 anos de idade, E depois eu tive muita dificuldade em superar essa fase da minha vida, porque eu enxergava bem pouquinho, só que eu conseguia andar de bicicleta, conseguia jogar videogame, conseguia andar na rua. É claro que eu não me arriscava em atravessar pistas, sozinho, lugar onde tivesse algum transporte que pudesse me trazer algum danos ali, igual da minha infância, igual tinha ocorrido, para que eu ficasse cego, Então, infelizmente, eu perdi de novo, mas graças a Deus eu superei. Só que nessa época que eu fiquei cego, foi no ano de 2009 para 2010, Foi muito complicado, como eu já falei, só que nessa época o Senhor Deus começou a me preparar para algo novo. Algo que eu não sabia, algo que eu não imaginava, a proporção que iria tomar, E eu consegui operar minha vista, Não minto, isso aí já pulou, já passou essa etapa, E nessa mesma época que eu fiquei cego, na minha adolescência, eu posso dizer, com 13 para 14 anos de idade, eu comecei a descobrir um dom novo, que era o dom de tocar um instrumento. Só que antes de eu tocar teclado, eu comecei com flauta doce. E deu certo, foi uma benção, foi muito lindo. Só que flauta é um instrumento que tem umas limitações, Isso tudo que eu aprendi foi de ouvido. É uma pena que eu não tenho uma aqui para poder fazer um som para vocês. Depois eu tentei gaita e deu certo também. Só que gaita para poder usar na igreja era bem complicado, Porque é um instrumento que não tem como você captar um som
né, de um lugar específico, e o som, né, não se usa muito na igreja gaita, né, não é muito comum. Depois eu tentei violão, consegui tocar um outro louvor, mas não vingou tanto. Aí veio aquela paixão antiga, porque eu enxergava um pouquinho, então eu sempre gostei muito de música, sempre fui muito envolvido, porque meu pai também é guitarrista, toca violão, meu falecido avô também tocava teclado, tocava instrumento de sopro, então isso tudo aí fez, sabe? Foi assim uma junção de coisas boas que martelavam na minha mente lá, que me davam uma força de vontade de querer aprender também, né? Ser como eles eram, né? Como meu avô, que não é mais vivo, né, foi, e meu pai, que é um grande músico também, né, minha inspiração, meu pai Silas Cirilo, e eu consegui, né, e foi aos pouquinhos, porque eu nunca tive um professor de teclado, né, eu conheci um senhor, onde eu estudei, num colégio de deficientes visuais, aqui no Rio. Ele me deu algumas ideias, e aí eu fui pegando algumas dicas que ele me passava, de como, né, posicionar a mão ali, alguns detalhes técnicos, aquilo ali eu fui pegando ali. Deus foi me dando um mistério lá, deu, sabe, tocar no instrumento e depois começar a cantar, e foi a coisa mais linda, porque eu sempre fui contratenor, né? E quando a gente é criança, tem uma voz um pouco mais aguda, a tendência, né, é puxar hinos mais agudos, então eu cantava muito com playback antes de eu tocar teclado. Então, assim, depois minha voz começou a mudar, eu tive muita dificuldade, e Deus foi me ajudando, né, a descobrir um pouco mais do teclado, porque, como eu já li antes de eu nascer, eu fui escolhido desde dentro da minha mãe. Mesma coisa você também, você foi escolhido. Só basta você descobrir o seu chamado em Deus. O que você pode fazer em propósito, né, de servir ao reino de Deus. E ali Deus me fez entender, né, o que Ele tinha para minha vida, o meu chamado, né. Eu comecei a cantar e consegui acompanhar, né, o som do teclado com a minha voz. E foi algo lindo, e é algo que nós temos até hoje. Eu queria compartilhar com vocês esse momento, né. Um louvor que eu sempre gostei de louvar, só que ele era muito agudo para minha voz, né? E Deus começou a me dar aquele louvor como, sabe, algo novo no meu coração, assim, sabe, uma chama, sabe, que arde ali, você, né? Algo do Espírito Santo de Deus ministrando para sua vida, que Ele quer aquilo para sua vida, que tem um plano ali, né, selado por Deus. Então esse louvor, ele fala exatamente isso. Mudar um pouco o tom. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha em noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. E aí eu comecei a entender os propósitos de Deus, né? E como eu poderia ser útil também para o reino dele. Porque eu era membro de uma igreja onde tinha alguns músicos,
da minha idade naquela época, 13, 14 anos, 15 anos, e eles enxergavam. E por eu não enxergar, eu me sentia inútil. Eu queria, poxa, tanto queria fazer algo assim para Deus, queria me sentir útil na casa de Deus. Porque, queiramos ou não, infelizmente no mundo que nós vivemos, religioso, não há muito preconceito. Por conta de alguém não enxergar, ou não andar, ou não falar. Não, tipo assim, preconceito por maldade, compreende? É um preconceito assim porque as pessoas às vezes não têm ideia que a gente é capaz de fazer. Não tem ideia que a gente pode alcançar, que a gente pode ser útil, que a gente pode, né, servir também. Então aí Deus começou a me dar, né, o dom do louvor, comecei a cantar, visitar bastante igrejas e depois também, né, de ter passado por algumas dificuldades, como ter que me acostumar a não enxergar mais, Deus começou a me dar o dom também de compor. E é algo que me acompanha até hoje. Atualmente eu gravei um hino muito lindo, né, que ele fala sobre a história do cego Bartimeu. E a história do cego Bartimeu é uma história muito interessante, porque ela nos ensina que a gente não pode deixar com que as lutas, as dificuldades, os problemas, né, ou às vezes, né, situações nos impeçam de viver coisas lindas, de viver coisas inéditas da parte de Deus para minha vida, para sua vida, porque, sabe, muitas vezes, né, situações fazem pensar que a gente não é capaz de vencer, que a gente não é capaz de superar, que a gente não pode alcançar. É isso que muitas vezes o inimigo da nossa alma ele tenta colocar na nossa mente. Só que se nós clamarmos, se nós buscarmos fazer a vontade de Deus, se nós buscarmos, sabe, entender seus propósitos, se nós buscarmos caminhar com Deus, se nós buscarmos ouvir a voz de Deus para fazer igual aquele cego clamar o filho de Davi, com certeza nós veremos coisas extraordinárias, viveremos proeza, nós viveremos, sabe, de fato, o plano de Deus para a nossa vida, o plano, sabe, de salvação, né? Mas também os planos das bênçãos, porque Deus ele é Pai, Ele tem bênção para mim, Ele tem bênção para você, Ele tem bênçãos para a nossa família, Ele tem bênçãos para as pessoas que nos, sabe, que nos acompanham, pessoas que estão com a gente, pessoas que têm visto o mover dele na nossa vida. Então Ele é assim. Não é diferente também com Abraão. A bênção era para Abraão, mas Abraão estava com seu sobrinho tinha acompanhado ele. Então, Deus abençoou também seu sobrinho Ló. Então, é exatamente isso que eu quero dizer para você, que você não perca a oportunidade como aquele cego Bartimeu, mas você continue lutando, continue clamando, porque ainda que a multidão tente te parar, Deus pode te fazer você avançar e chegar ao lugar onde muitas pessoas talvez possam duvidar, né? Mas elas vão ver a glória de Deus na sua vida. É a mesma coisa com aquele cego Bartimeu. Aquele cego Bartimeu, muitas pessoas mandavam ele calar a boca, mandavam ele parar, mandavam ele desistir. Só que ele insistiu. E as mesmas pessoas que mandaram ele calar a boca tiveram que ver a glória de Deus e conduzir ele até ao mestre. Quando o mestre mandou chamar ele, quem levou ele? As próprias pessoas que mandaram ele calar a boca. Então que você possa vencer, que você possa tomar essa palavra para a sua vida, porque você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Amém? Vamos louvar um pedaço do meu louvor autoral, né? Ele é assim, olha. Cansado. Eita, tom. Cansado. Cansado de sofrer, cansado de chorar, à beira do caminho, sem ninguém pra me ajudar. Mas ouvi falar de alguém que poderia mudar a minha
Soy, né? O vídeo ficou um pouquinho grandinho, mas esse é um vídeo diferente de todos que eu gravei, né? Apenas cantando. Esse é contando um pouquinho, né, da minha história, resumindo partes que eu não tinha, né, compartilhado com vocês. E se você quiser nos convidar para poder estar louvando na sua igreja, no seu evento, algum convite, né, estaremos deixando o contato na descrição aí do vídeo. Amém? Um forte abraço para você, um beijo no seu coração e fique na paz.